A nossa democracia é um sistema tão maravilhoso que, tal como o comunismo, não funciona nem no Minecraft. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Amazônia Livre e narrado por Gordinho Caipira. Minecraft se trata de um jogo eletrônico de sobrevivência caracterizado pelo gráfico que utiliza quadrados e retângulos. Lançado em 2011, é o jogo mais vendido do mundo e tem atraído entusiastas de todo o mundo, inclusive porque a plataforma permite criar cenários como se fossem cidades ou reinados e associações como se fossem acordos comerciais com outros usuários. Então, de maneira totalmente espontânea, usuários têm produzido no jogo formas de organização social e de governos reais, a partir de suas ideologias e visões de mundo. Nesse vídeo, analisaremos dois exemplos de democracias no Minecraft, um feito por brasileiros e outro feito por americanos. Assim, poder-se-á ter uma comparação entre um povo com cultura democrática liberal e outro acostumado com a clássica republiqueta de bananas positivista. Os fundamentos por trás de nossa análise são a República de Platão, que associa questões éticas e morais a cada tipo de governo, e Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe, que associa questões econômicas e os incentivos a que cada tipo de governo está exposto. Comecemos então pelo experimento Tupiniquim, que ocorreu com uma comunidade composta por brasileiros e portugueses em um servidor americano. O líder da comunidade criou um sistema federativo entre três principais cidades, que representariam os polos de uma nação compostos pela cidade de Fortuna, sendo a capital econômica, Triunfo, sendo a capital das Forças Armadas, e Distrito, como a capital política. Essas três cidades formaram a nação de Trindade. Aí já se vêem influências de cunho cristão católico na composição da Trindade, de cunho positivista no Triunfo e de cunho socialista no Distrito, fora que Fortuna é o que todo brazuca médio sonha. Especulações à parte, no início houve discussões sobre o nível de autonomia das cidades, já que a cidade militar queria que as outras duas cidades pagassem uma taxa para poder fazer a manutenção do exército. Alguém falou em saqueadores institucionais aí? Então, um novo exército federal acabou sendo criado, o que enfureceu alguns clãs de Triunfo, que planejaram um golpe. Entendeu por que todo governo faz de tudo para limitar o poder dos milicos? Mas isso tudo foi interrompido por um ataque naval de outra nação à capital Trindade, e o posterior vazamento dos planos, que fez o general envolvido no plano ser exilado e o Triunfo tornar em fracasso, ou seja, momentaneamente um vassalo. Diversas guerras foram travadas para manter a existência da nação e as eleições mensais não trouxeram tanta satisfação aos jogadores, com alguns até tentando formar seus próprios partidos. Mas o maior dos problemas veio do norte, onde uma parte da comunidade tinha sua própria cultura e estava insatisfeita com o sistema federativo, decidindo se separar e formar uma nação própria. Trindade não conseguiu combater a rebelião e deu independência para aquela região, deixando os cidadãos da federação ainda mais descontentes. Entendeu por que Trump quer anexar mais territórios? Tudo acabou quando um dos jogadores driblou o sistema do servidor e tomou a liderança da nação, com o verdadeiro líder proclamando o fim do experimento após 3 meses desde seu início. Um dos jogadores tentou reviver a nação se proclamando rei e nomeando a nação para Império Luso Brasileiro, mas foi em vão. O experimento democrático com brasileiros mal durou 3 meses e colapsou em abandono. Ninguém aguentou esse bostil. Quanto à experiência americana, essa história aconteceu no servidor gringo do Stoneworks, onde os players podem criar suas próprias nações, batalhar em guerras e fazer comércio uns com os outros. Ao nordeste do mapa, vários pequenos reinos tinham surgido após a queda de uma potência regional e alguns desses estados se reuniram e decidiram formar uma união chamada Confederação de Garxijos, também abreviada como COG. Originalmente, eles tiveram um governo comunista, mas esse se tornou inativo e foi derrubado pelos governadores dos estados, que decidiram instaurar uma democracia. O sistema funcionava como uma democracia confederativa, com todas as regiões tendo ampla autonomia dentro da confederação. Leis e decisões importantes eram colocadas publicamente para o povo poder votar e debater, mais ou menos tal como funcionava o sistema de democracia direta na Grécia Antiga. O presidente da confederação era eleito mensalmente e havia um congresso para definir leis e reformas, enquanto os governadores não tinham poder na política nacional, mas tinham completa autonomia dentro de seu próprio estado, bem ao estilo dos Estados americanos, no momento de sua fundação. Hoje, sabemos que nem os Estados Unidos funcionam assim.
a interferências do poder central nos estados e concentração de muito dinheiro e influência em Washington. Um dos problemas que o experimento democrático gringo enfrentou foi o regionalismo, já que um dos estados da Confederação, chamado de Hélcia, tinha uma forte comunidade regional, não assimilada ao resto da União, e os jogadores eram mais fiéis ao seu pequeno estado do que à nação em si, algo como um texano que tem mais preferência pelo Texas do que pela nação americana. O estado de Hélcia começou a discordar de muitas decisões feitas pela União, tal como se submeter como fantoche a outra superpotência que estava ameaçando conquistar todo o nordeste do mapa. Esse império havia enviado um ultimato exigindo que a Confederação se tornasse um vassalo, ou, caso contrário, enfrentariam uma guerra e seriam completamente anexados. O governo nacional, covarde como todo burocrata de ar-condicionado, quis se render, mas o povo de Hélcia queria lutar contra esse império e tomar os riscos em troca de manter sua soberania. Com toda essa pressão, o presidente da Confederação renunciou e o vice assumiu seu lugar, sendo diretamente alinhado com a política do estado de Hélcia. Agora, com a política nacional dominada, eles começaram a fazer guerras internas para assimilar outros estados da Confederação em sua própria cultura. Como a Constituição não previa esse tipo de coisa, nada podia ser feito contra. Um dos players mais famosos da Confederação começou a formar uma milícia socialista para resistir contra o governo federal. Quando as guerras internas dentro da Confederação foram finalmente proibidas pelo Congresso, a lei não teve efeito algum e foi até ridicularizada por não ter feito nada de útil, além de ser um mero aviso. Viu como esse pessoal adora rabiscar papel higiênico? Vários estados se juntaram em oposição ao governo controlado por Hélcia e formaram um governo socialista provisório, iniciando uma guerra civil completa no país. Depois de algumas batalhas, os estados decidiram votar de forma unânime para dissolver totalmente a Confederação, acabando assim com a maior nação democrática do servidor até então. Muitos dos principais problemas que levaram ao colapso foram a incapacidade do governo central em atender anseios locais, ao mesmo tempo em que esse governo central atendia aos interesses de uma região em específico, algo como aconteceu no Iraque de Saddam Hussein, na Ruanda dos Tutsis e em praticamente qualquer nação que agrupe povos distintos. Uma confederação funciona com base na cooperação de seus membros. Então, quando não há mais cooperação, sobra apenas coerção, e o modelo federativo deixa de existir. Os Garxijus da Cog estavam unidos em uma única nação apenas por eficiência, e não haviam outros fatores aglutinadores além desse. Fatores aglutinadores são religião, língua, valores, visão de mundo, alimentação e etc. A comunidade luso-brasileira ao menos tinha uma cultura e idioma em comum entre os jogadores, mas nem isso foi suficiente para manter a federação unida. Os Estados Unidos, na vida real, passou por muitos problemas similares após sua independência. No início, tinham em comum a língua falada e o ódio pelo governo centralizado na Grã-Bretanha. Já o nacionalismo e o conceito de identidade americana só se consolidou de fato após a Guerra Civil Americana e a campanha de propaganda em massa contra os confederados. Aqui fica claro que também no mundo real é pela força bruta que as confederações se mantêm unidas. E então desponta que o nacionalismo é só mais uma forma de propaganda estatal, com o intuito de criar uma unidade artificial apenas para permitir mais poder ao ente central e fazer a população apoiar medidas absurdas pelo bem da nação. Coisas hediondas como guerra, perseguição, prisões e embargos são feitos com base no suposto nacionalismo. Caso alguém se manifeste contra, logo é acusado de traição ou de ataque à democracia. Na cabeça desses psicopatas, o fato de você ter nascido em um pedaço de terra determinado te faz ser obrigado a seguir regras aleatórias com obediência incondicional a uma máfia que sequer se importa com você. Das lições que podemos tirar com esse experimento democrático no Minecraft é que uma democracia pode ser mais estável do que uma tirania, mas sempre haverá aqueles 49% dos eleitores que serão ofuscados pelos outros 51% que compõem a dita maioria e, portanto, serão negligenciados. Mas não só isso, na verdade, serão usados a bel prazer de pervertidos como tempero no caldeirão de sopas coletivistas. O bom do Minecraft é que permite o teste e o desenvolvimento dessas experiências, que parecem mesmo se aproximar em muitos aspectos da realidade humana, mas de maneira lúdica e sem prejuízo de vidas, nem de propriedade, nem de liberdade. Mas na verdade, parece mesmo que essas experiências do jogo estão a emular como seria um ancapistão, já que cada jogador é livre para aderir ao estado, à cidade ou ao governo que achar mais conveniente para si, mantendo a liberdade de cortar relações com esse ente quando bem lhe aprouver.
Lembrem que o ancapistão não é a ausência de governo. Ancapistão é a ausência de coerção, onde cada indivíduo tem a liberdade de se associar a quem quiser e cancelar esse contrato no momento que achar oportuno. Seria garantido o direito de secessão, como diriam os especialistas. E para continuar nesse assunto, saiba que analisamos um experimento que recriou a sociedade comunista em um servidor de Minecraft. Falamos sobre os resultados obtidos no vídeo Comunismo não funciona nem no Minecraft. O link se encontra aqui na descrição. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!